Meus amigos, agora que começou a aquecer, questões de pirâmides. Corta-se uma pirâmide de 12 centímetros de altura por um plano paralelo à base, a 4 centímetros dessa. Opa, aqui tem que chamar atenção. Calcule a razão entre a área da base e a área da secção. Senhores, cortes, tem que ter muito atenção sobre cortes, sobre informações de cortes. Ele diz, corte-se uma pirâmide de 12 centímetros de altura por um plano paralelo à base, 4 centímetros desta. Calcula a razão entre a base da secção. Mas que tipo de pirâmide é essa, parceiro? Sempre a pirâmide mais simples de desenhar é a pirâmide quadrangular. É a mais simples de desenhar. Então, é a pirâmide mais simples de desenhar. Então, está ela aqui. Pode ser triangular, pode ser quadrangular, pode ser qualquer uma. Mas a mais simples é a quadrangular. Então, eu tenho essa pirâmide. O nosso amigo vai dar um corte nessa pirâmide. Então, ele corta. Pronto. Então, ele corta a pirâmide. Então, o corte está feito. Então, eu tenho uma pirâmide aqui. Vamos atrás de dados. Corta-se uma pirâmide de 12 centímetros de altura. Então, essa pirâmide ela tem 12 centímetros de altura. Então, ela tem 12 centímetros. A altura por um plano paralelo à base, a 4 centímetros dessa. 4 centímetros de quem? Da base. Então, o nosso amigo, ele cortou a 4 centímetros da base. Então, a 4 centímetros da base. Todas as unidades estão coerentes. Centímetro. Calcula a razão entre a área da base e a área da secção. A área da secção, temos o hábito de chamar de B. B pequeno. E a área da base maior, chamamos de B grande. A razão é essa. B pequeno está para B grande. B pequeno está para B grande. Assim como a altura pequena está para a altura grande. Só que a relação entre áreas é a relação de suas medidas ao quadrado. Relação entre áreas é a relação das medidas ao quadrado. Então, B pequeno está para B grande. É isso que ele pede? A razão. Então, ele quer calcular a razão entre a área da base e a área da secção. Então, vou deixar. Vamos continuar. B pequeno sobre B grande. Aí eu pergunto, quem é a altura pequena? 4. Não. A razão, quando você faz a relação, é a relação de... É como se você estivesse comparando essa pirâmide menor sobre a pirâmide maior. Então, a altura, como o todo é 12, eu tenho 4. Então, isso aqui é 8. Então, esse rapazinho aqui é o H pequeno. E esse rapazinho aqui é o H grande. Então, o H pequeno é 8. O H grande é 12. Essa razão está ao quadrado. Por 4 dá 2. Por 4 dá 3. Então, B pequeno sobre B grande é igual a 4 nonos. Ora, se você olhar para a resposta, professor, não encontrei.
Tá certo? Eu não encontrei 4 nonos. Tem algum erro? Não. Se você observar na leitura da questão, ele quer a razão entre a área da base, então ele quer a razão a área da base, que é essa, sobre a área da secção. Então ele quer exatamente o contrário. Então, resposta 9 quartos. Então, o que o nosso amigo está pedindo é exatamente isso aqui. Então, ele quer determinar razão B grande sobre B pequeno. Por que a gente usa esse daqui, que é o tradicional, para a mente estar guardadinha. Então, resposta correta é, certo? Resposta correta, pronto, eu dei um jeito. C de casa. Então, essa é a nossa resposta. Questão de número 31. O que nós vamos agora verificar a aprendizagem na questão 32. Uma pirâmide e um prisma apresentam a mesma base e a altura da pirâmide vale o sextuplo da altura do prisma. Então, pronto. Ele quer comparar uma pirâmide, certo? Uma pirâmide e um prisma apresentam a mesma base. Então, eu não tenho ideia quem seja esse prisma e quem seja essa pirâmide. Então, disse a vocês, a melhor maneira é imaginar uma pirâmide quadrangular. É a melhor maneira de imaginar, é a mais simples de se desenhar. Uma pirâmide quadrangular, mas aí você desenha também, aí você desenha um prismazinho, pronto, eu vou desenhar o prisma. Então vamos desenhar aqui o prisma. Eu sempre digo ao meu aluno, normalmente as figuras não estão em escala. Se tiver em escala, facilita muito a resolução e eles dificultam essa parte. Pronto. O que nosso amigo está informando na questão é que essa base e essa, então você tem a mesma base. É essa a informação. Então, essa base vou chamar de B, essa base vou chamar também de B, a área da base. Aí ele diz, certo? Uma pirâmide e um prisma apresenta a mesma base e a altura da pirâmide vale o sextuplo da altura do prisma. Ora, se a altura do prisma, aqui é a altura do prisma, a altura da pirâmide. Se a altura do prisma eu chamar H, a altura da pirâmide será 6H. Pronto, essas informações. Aí ele diz, aí ele vai questionar os itens. Então vamos verificar o item A. Seus volumes são equidistantes. Seus volumes são equidistantes. Não tem nada a ver, certo? O que tem mais? O volume da pirâmide vale 1/3 do volume do prisma. Então, vamos logo calcular o volume da pirâmide. Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base, que eu chamei de B, vezes a altura, que é 6H. Então, o volume da pirâmide é 2BH. Esse é o volume
da nossa pirâmide. Então, no volume da nossa pirâmide, o volume do prisma. Vamos verificar agora o volume do prisma. Volume do prisma é a área da base, que é B, vezes a sua altura. B vezes a sua altura. Agora nós podemos verificar de cara que o volume da pirâmide é igual a 2 vezes o volume do prisma. O volume da pirâmide será 2 vezes o volume do prisma. Agora, qual é o item que fala isso? Qual é o item que dá essa informação? Veja comigo. O item correto está bem aqui, ó. Ó, o item correto está aqui. O volume da pirâmide vale o dobro do volume do prisma. Então, o item correto é C de casa. Que o volume da pirâmide vale o dobro do volume do prisma. Olha aqui o que nós temos na questão de número 33. Uma pirâmide quadrada tem todas as arestas medindo 2. A sua altura mede. Uma pirâmide quadrada, ó, uma pirâmide quadrada tem todas as suas arestas medindo 2. A sua altura vale. Então vamos imaginar uma pirâmide quadrada. Começou assim mesmo. Vamos imaginar uma pirâmide quadrada. Todas as suas arestas pronto. Todas as suas arestas valem 2. Então, eu tenho uma pirâmide quadrada, todas as suas arestas valem 2. Então, vamos pegar aqui, ó. Vale 2, vale 2, vale 2. Ele quer determinar a sua altura. Então, nosso objetivo é determinar a altura da pirâmide. Olha, quando nós trabalhamos com aresta lateral, é aconselhável trabalhar com a diagonal. Porque agora, ó, nós vamos ter esse triângulozinho, ó. Vamos ter esse triângulozinho retângulo. Aqui é a metade da diagonal. A diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Lado raiz de 2. Então, metade da diagonal. Então, sobra para nós simplesmente raiz de 2. Então, o que nós temos aqui? Que a altura ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado nos leva a 2 ao quadrado. A altura ao quadrado é igual a 4 menos 2. A altura ao quadrado é igual a 2. Então, a altura é a raiz quadrada de 2. A altura é a raiz quadrada de 2. Era isso que o amigo estava perguntando. Ó, uma pirâmide quadrada tem todas as arestas medindo 2. A sua altura mede B de bola. Simplesmente raiz de 2.
Questão 34. A base de uma pirâmide tem área 225 centímetros quadrados. A 2/3 do vértice, corta-se a pirâmide por um plano, por um paralelo à base. Quer dizer, por um plano paralelo à base. Determine a área da secção. Então, vamos imaginar a base de uma pirâmide, tá certo? Não me interessa saber que tipo de pirâmide, certo? Não me interessa saber. Aí, então eu tenho a pirâmide, então vamos desenhá-la. Aí nós vamos cortá-la. Então, nós cortamos a pirâmide. Vamos ver o que é que o amigo dá mais informações. Ele diz, a base de uma pirâmide tem área 225. Então, a área dessa pirâmide é de 225, a área. A gente chama de B grande, para facilitar a interpretação. 225. A 2/3 do vértice, corta-se a pirâmide por um paralelo à base, por um plano paralelo à base. A 2/3 do vértice. Então, a 2/3 do vértice. Então, você tem aqui a altura e vai cortar a pirâmide a 2/3 do vértice. Então, você vai, corta uma pirâmide por um plano paralelo, determine a 2/3 do vértice, corta-se a pirâmide. Certo? Então, é 2/3. Então, aqui fica 2/3 do vértice. 2/3, lógico, de quem? Da sua altura. Determine a área da secção. Então, a área dessa secção eu vou chamar de B pequeno. Então, a razão é B pequeno está para B grande, assim como a altura pequena, é assim a relação, a altura da pirâmide menor, que é 2/3 de H, está para a altura da pirâmide maior, que é H pequeno. Essa relação, como é a área, ela tem que estar ao quadrado. Então, vou me livrar. Então, B pequeno sobre B grande, que é 225. Isso é igual a 2 ao quadrado vai dar 4. 3 ao quadrado vai dar 9. 2 ao quadrado vai dar 4, 9. Então, o nosso B vai ser 4 vezes 225 dividido por 9. 4 vezes 225 nos dá 900. Então, B é igual a 900 dividido por 9. Então, na realidade, o nosso B é igual a 100. B é a área, lembre, é a área da secção. Então, o item correto, simplesmente o item E. 100. A próxima? Pronto. Poderíamos olhar a questão e dizer uma coisa complicada. Na realidade, é com muita atenção se resolve essa questão. Veja aqui comigo. Uma pirâmide hexagonal regular com aresta da base 9 centímetros e aresta lateral 15 centímetros foi seccionado por dois planos paralelos à sua base, que dividiram suas alturas em partes iguais, em 3 partes iguais. A parte da pirâmide compreendida entre esses planos tem volume. Então, o nosso problema é bem mais sério.
Então, nós temos uma pirâmide, hexagonal, ele diz que hexagonal é só para complicar, né? Então, você imagina um hexágono, e aqui a pirâmide. Uma pirâmide hexagonal regular. Só que o amigo vai cortar essa pirâmide em passar 2 planos. Então, um plano aqui e um outro por aqui. Então, esse é só nossa imaginação. Pronto. Então, eu tenho... Aí, o que vai acontecer? Vamos ver aqui o que foi que um amigo disse. Vai dividir em 3, ó. Então, aqui H, H, H. Lógico. Todo vai ser 3H. Então, aqui é 3H. H total. Ó, a base, ele diz, uma pirâmide hexagonal regular com aresta da base 9. Então, aresta da base 9. E aresta lateral 15. Aresta lateral 15. Foi seccionado para um plano paralelo. Eu preciso da altura. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos aplicar, ó, olha aqui. Vou trabalhar esse triângulo, ó. Olha aqui, esse triângulo, saber quem é a altura. Vou trabalhar esse triângulo. Lembrando que um hexágono, o raio é igual a aresta. Hexágono regular, 9. Aqui é 15. Então, se eu aplicar nesse triângulo retângulo, ó, aqui é a altura da pirâmide, vou chamar de H grande, aqui é 9 e aqui é 15. Então, a altura ao quadrado mais 9 ao quadrado, isso é igual a 15 ao quadrado. A altura ao quadrado é 15 ao quadrado dá 225, 9 ao quadrado dá 81. 225 menos 81 dá 144. Raiz de 144 é 12. Se a altura da pirâmide, então se isso aqui é 12, isso aqui é 4, isso aqui é 4, isso aqui é 4. Então, ficou beleza. Então, lembre, o que o nosso amigo está querendo é o volume desse pedaço aqui. Pronto, ele quer esse volume. Então, o que eu vou fazer? A razãozinha, ó, V grande está para V pequeno. O V pequeno está para V grande, tanto faz. Então, eu tenho V grande está para V pequeno. O que eu estou calculando? Nós estamos calculando V grande, que é o volume total, e em relação a esse V pequeno. V pequeno é esse primeiro rapazinho aqui, o V pequeno, que a gente chama de V pequeno. Isso é a altura do V grande, que é 12, H, 12,
certo? Sobre, ó, 12 sobre quem? Sobre 4 ao cubo. Se eu simplificar, isso aqui dá 3. Então dá 27. Então implica que V grande é igual a 27 V pequeno. Pronto. Agora vamos relacionar o V grande sobre esse volume aqui. Vou chamar volume intermediário. Sobre volume do segundo corte. Então, para ficar mais claro, vou chamar de V2. V2. Podia ter chamado lá o outro V1. Isso aqui é o V2. Quem é a altura do V grande? É 12. Quem é a altura do V pequeno, do V intermediário, do V2? É 8. Ó. A altura da pirâmide é 8. Essa relação é ao cubo. Simplificando por 4 dá 3, por 4 dá 2. Então isso aqui vai dar 27 oitavos. Então eu posso dizer que V grande é igual a 27 oitavos de V2. O volume que o amigo está pedindo, o volume pedido é V2 menos V pequeno. O volume que o nosso amigo pediu, quem é V2? Se eu tirar o V2 aqui, vai dar 8, ó, 8V grande sobre 27, menos, quem é V pequeno aqui? V grande sobre 27. Então vai dar 7 sobre 27 V grande. Quer dizer, o volume da pirâmide. Ok, meus amigos. O volume da pirâmide que eu falo é o volume dessa pirâmide total. Ora, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da sua base vezes a sua altura. A base é um hexágono. Então eu vou procurar a área de um hexágono, que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é a raiz de 3 sobre 4. Então vamos ver aqui, ó, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base. O hexágono, ó, tem lado 9. Então veja aqui, ó, o lado do hexágono é 9. Então 6 vezes 9 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 12. Então ficou simples. 3 vezes 4, 12, cancela com 12. Então o nosso V é 6 vezes 81 raiz de 3. Então lembre, isso aqui é o volume da nossa pirâmide. O volume da parte intermediária, que é a procurada, é 7 sobre 27 V, volume da pirâmide. Então, o que nós temos que calcular é 7 sobre volume procurado. 7 sobre 27 de V. Então, veja aqui. Então, volume procurado, 7 sobre 27 de V, que é 6 vezes 81 raiz de 3. Então, nós podemos simplificar 81, por isso que eu não multipliquei. 81 aqui dá 3. Então, eu vou ter agora o volume procurado é 7 vezes 6 vezes 3 raiz de 3. 7 vezes 6 vezes 3. Então, dá 100. Então, o volume procurado dá 126 raiz de 3. Então, 126
126 raiz de 3. Gabarito, 126 raiz de 3. Então, o item correto é o item E. Pronto. Viu que coisa linda? É isso que nós queremos, que você chegue na hora da prova e faça a diferença. Até a próxima.